Palavra de honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de honra. A crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje, dia 6 de agosto de 2022, e começa o Palavra de Honra pela CBN Campinas. Agradeço a gigantesca audiência que atingimos por toda a área de abrangência da CBN. Vocês são generosos conosco e com os nossos convidados. Mas nessa semana, as pesquisas voltaram a chamar a atenção e parte do eleitorado parece que já encontrou seu candidato. É a cidadania que define o voto, o resultado, e nunca uma pesquisa de opinião. Lembre-se que vivemos tempos em que a ficção se confunde com a realidade. Fala-se em metaverso, multiverso, realidades divergentes, convergentes, cheias de variações e alternativas surreais que espelham, de certa forma, a nossa maneira de viver. Na ficção e na vida digital, não suportamos a mesmice, mas na política, os conceitos do bem e do mal, do certo e do errado, do conservador e do liberal, continuam em choque, como se houvesse somente a dualidade presidindo a vida. As pesquisas eleitorais indicam a preferência binária do eleitor e, de certa forma, ignoram as particularidades, as peculiaridades dos grupos que compõem a sociedade brasileira. A polarização da preferência estatística em dois candidatos empobrece a política e a disputa, como se somente eles existissem e os outros fossem apenas alegorias enfeitando o pandemônio eleitoral. De certa forma, os dois representam o desatino, a coragem e o medo. A coragem de enfrentar o sistema e o medo do retrocesso. O sinal verde para avançar e o vermelho para frear qualquer mudança. Os políticos disputam o palácio como se estivessem brincando a dança das cadeiras. Vencerá quem for o último a sentar, mas tenha certeza, haverá muitos candidatos derrotados disputando uma beiradinha nessa confortável cadeira. E tenho dito palavra de honra. Palavra de honra. No programa de hoje eu vou conversar com o médico Dr. Agrício Crespo, que é o mentor, o empreendedor de uma das obras mais importantes para a saúde pública dos últimos anos. A partir da verba indenizatória obtida da Shell, o Dr. Agrício, com o aval do Ministério Público, construiu o IOU, Hospital Referência em Otorrinolaringologia, Cabeça e Pescoço. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. Você pode também acessar o meu Instagram no @jtanosjr e os textos das crônicas veiculadas durante a semana você confere no jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Palavra de Honra, na CBN Campinas, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Palavra de honra. Volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, entrevista. O Instituto de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, IOU, nasceu de um sonho de alavancar ainda mais o propósito da promoção da saúde no país.
É um projeto revolucionário, único, de envergadura internacional e tem como mentor o médico Dr. Agrício Crespo. Temos o privilégio de entrevistá-lo hoje no Palavra de Honra. Dr. Agrício Crespo. Muito trabalho no novo hospital, caríssimo. Boa tarde, Thanos. Olha, é realmente um prazer e um privilégio estar aqui de volta com você. Olha, tem muito trabalho, mas tem muita alegria em fazer esse trabalho também, né? Porque essa situação de planejamento de atividades em área de saúde é uma coisa muito complexa, né? Que depois não pode passar por períodos de descontinuidade. Então nós estamos numa fase de preparação que tem sido intensa, assim. Está muito bom. Bom, é um hospital marcante no que diz respeito à arquitetura, né? Quem entra na Unicamp fica, eu diria, assombrado, ou estarrecido, melhor o termo, estarrecido ao olhar para aquela obra fantástica. Tecnicamente, ele está à altura da arquitetura, Agrício? Com certeza, ele está sim, porque a concepção desse projeto, o que ele tem de interessante, é que ele é um edifício feito sob medida para a finalidade. Isso é muito incomum, né? Normalmente os hospitais são feitos para serem gerais, né? Você não tem um hospital talhado para a especialidade A, B ou C. É uma arquitetura genérica que serve a todos. Essa não é a realidade do IAU. Desde o início nós procuramos os maiores escritórios de arquitetura do país, especializados em arquitetura hospitalar, e foram inúmeras reuniões, inúmeras pesquisas para fazer um prédio que tivesse uma iluminação, uma circulação, uma volumetria que fosse muito talhada ao atendimento dos pacientes em otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. E essa concepção ela foi também para a questão da sustentabilidade. Hoje o nosso prédio ele tem muitos recursos de eficiência energética, desde os já conhecidos painéis solares, que já é uma coisa bastante divulgada, mas há outros recursos também, por exemplo, dentro das salas de cirurgia, que otimizam o uso da energia com relação ao ar-condicionado, à luminosidade, avaliando o número de pessoas que estão presentes ali, enfim, a temperatura e tudo mais. Então foi um prédio todo concebido para isso. Do ponto de vista tecnológico, você vê também que nós usamos um revestimento de vidro, que esse revestimento de vidro ele faz uma absorção do calor e embora o sol seja escaldante na nossa região, você tem um conforto térmico, mesmo independente do ar-condicionado, que vai aumentar ainda mais esse conforto térmico. Então ele foi todo pensado, todo planejado desde o início até aqui, para que fosse um prédio de alta tecnologia e bonito, né, Thanos? Porque as coisas têm que ser bonitas também, né? Bonito, e ele é lindo. Eu, quando vou para a Unicamp, faço questão de passar ali na frente, eu imagino uma nave espacial que parou um pouquinho só para prestar serviço para a população. Mas, Agrício, deixa eu lembrar algo que eu acho fundamental, não é? Importante sempre lembrar que as verbas dessa obra, que é uma obra majestosa, aliás, que tem a sua mão, tem a sua cara, essas verbas surgiram de uma tragédia e retornam agora para a população como um bálsamo. Será que eu exagerei, Agrício? Não exagerou não, Thanos. Você sabe que lá no prédio nós temos uma praça aérea que fica acima do primeiro andar. E num dia mais limpo, a gente consegue enxergar aquelas torres da refinaria de Paulínia, com aquelas chamas lá no horizonte. E a gente fica imaginando que em torno daquele território é que tudo começou, né? Com aquela contaminação do solo, do lençol freático, por inseticidas, né? Por agrotóxicos produzidos na ocasião pela Shell. E tudo começou ali. Então, realmente, é o que eu digo sempre assim, é uma história com começo, meio e fim, de alguma coisa que a justiça fez, que tenha começo, meio e fim, que a população pode palpar o benefício imediato, né? Quer dizer, de uma tragédia dessa, houve um processo na justiça, essa verba foi destinada a programas que devolvessem à sociedade algum benefício, e nós temos a materialização ali a 10 quilômetros de distância do nosso instituto. Então eu não deixo de, num final de tarde, com dia limpo, subir até aquela praça aérea e observar aquele horizonte e ver Paulínia e saber que veio dali, né? Eu acho que é uma história muito bonita, assim. Agora, você também disputou essa verba, ela não caiu do céu, não caiu nas suas mãos de graça.
Você disputou com muita gente e eu gostaria que você falasse um pouquinho do Ministério Público, do promotor, porque para mim ele é uma pessoa especial, mas, enfim, a sua visão é que vale agora. Conta um pouquinho desse casamento, vamos dizer assim, entre o servir à população, que é o que você faz, e o servir do Ministério Público. Olha, Thanos, nada vem de graça, não é? Tudo só vem após muito trabalho. Às vezes a gente vê alguma coisa pronta e fala, nossa, que pessoal de sorte, que facilidade para fazer as coisas. É porque não vê o bastidor, né? Não vê o making off. Mas ali houve um casamento muito feliz do Ministério Público com esse interesse da Unicamp. Tudo começou com o Dr. Ronaldo Lira, eu gosto de citar o Dr. Ronaldo Lira. Ele não é um procurador do Ministério Público do Trabalho, certamente ele não estava sozinho. Havia um grupo de procuradores e este grupo de procuradores avaliou todas as propostas recebidas para esse uso residual desta verba, né? Essa verba, ela beneficiou o Hospital Boldrini, o Hospital do Amor, em Barretos, beneficiou também projetos fora daqui, e havia um resíduo dessa verba, né? Que foi quando nós entramos, nós chegamos no fim disso tudo. E para disputar este resíduo da verba, havia 84 projetos. E então nós fomos sendo finalistas, até que a coisa acabou beneficiando a universidade, porque foi considerado o melhor projeto apresentado. Mas nunca será demais enaltecer esse trabalho do Ministério Público, porque poderiam ter destinado para outras coisas ou poderiam simplesmente devolver à União, né, sem passar por essa trabalheira toda que é de selecionar um projeto. E toda vez que o Ministério Público destina uma verba para projetos dessa natureza, é arriscado para eles também, Thanos, porque eles não podem pôr isso em qualquer lugar. Eles não podem correr o risco de uma má utilização desse dinheiro, né? E depois, assim, nós tivemos inúmeras oportunidades de sermos ajudados pelo Ministério Público. E isso abriu uma avenida de comunicação entre o Ministério Público e a própria universidade. Por conta dessa aproximação que nós iniciamos, o HC da Unicamp se beneficiou muito de doações durante a pandemia. O Ministério Público doou, assim, generosamente. Nós também tivemos auxílio ao Hospital Estadual de Sumaré, que é gerenciado pela Unicamp. Então, se estabeleceu-se essa relação muito boa. Foi possível mostrar ao Ministério Público o belíssimo trabalho que a universidade faz, que ela vem fazendo, e que ela merece essa confiança da utilização das verbas que o Ministério Público do Trabalho recebe, né, dessas ações judiciais e, enfim, essas verbas de reparação. Então, realmente, o trabalho deles foi fantástico. Fala um pouquinho da atuação do hospital junto ao Hospital de Clínicas da Unicamp, junto à estrutura hospitalar. Como é que o IOU está hoje se relacionando com os hospitais da nossa região, por exemplo, Agrício? O IOU, ele nasceu para atender SUS, certo? Então, ele está inserido nesta rede de serviços públicos. E hoje, Thanos, não é assim, as pessoas vão lá e batem a porta para serem atendidas. Nem é assim no IOU, nem é assim no HC. Isso só acontece no pronto-socorro, que nem deveria ser também. Os pacientes são todos encaminhados. A coisa começa com uma permeabilidade na ponta, começa nas unidades básicas de saúde. Os pacientes procuram as unidades básicas de saúde e de lá eles são referenciados, eles são agendados automaticamente pelo sistema CROSS, que é um sistema da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Então, esse sistema CROSS, ele sabe onde tem as vagas, quantas são as vagas, quando é a oportunidade de atendimento e distribui esses pacientes todos. É assim que os pacientes deverão chegar ao IOU. É assim que eles chegam na Unicamp hoje. Agora, é claro que, devido às especificidades, tanto da Unicamp quanto do IOU, acabam vindo pacientes de outras regiões distintas, distantes, não só da região metropolitana de Campinas, assim como de outros estados também. Porque são hospitais de atenção terciária e quaternária que tratam de casos complexos, que muitas vezes não podem ser tratados em outros lugares. Então a gente acaba aceitando também pacientes de outras regiões. E hoje a relação do Instituto com o HC é a seguinte: nós ainda estamos dentro do HC, nós estamos fazendo essa transição, né, gradual para o Instituto, e ela tem que ser feita de uma maneira gradual mesmo, muito bem planejada, porque essa transferência é uma operação muito complexa. Ela envolve informática, envolve laboratórios, fluxo de pessoas,
fluxo de funcionários. E hoje, então, nós mantemos as atividades da divisão de otorrino dentro do HC e ela está em transição para o Instituto. Muito complexo isso demora um pouquinho, mas nós temos que fazer com segurança, né, para que não tenha retrocesso nisso tudo. Então nós continuamos recebendo os pacientes do Brasil todo praticamente. O serviço continua. Você é professor do Departamento de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Unicamp, não é? E a inauguração que você capitaneou com maestria, eu acho que foi a inauguração, foi no dia 28 de junho, se eu não me engano, faz quase um pouquinho mais de um mês. Teci já esse elogio a você, vou repetir aqui nos microfones da CBN Campinas. Foi a inauguração mais fraterna, mais harmoniosa, foi uma inauguração digna da prestação de serviço que esse hospital faz e fará daqui para frente, não é? Deu muito orgulho para todos nós aqui da região. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da Faculdade de Medicina e como os médicos da Unicamp estarão presentes no IOU. Olha, Thanos, o IOU, como eu disse, nasceu para o SUS, mas ele é, antes de tudo, um programa acadêmico assistencial da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Então, o seu berço, a sua origem, é a Faculdade de Medicina da Unicamp. Então, os professores, né, do nosso departamento, todos estarão presentes lá dentro. Os alunos da Faculdade de Medicina também, os alunos da Faculdade de Fonoaudiologia. O IOU é um campo de ensino, de treinamento, além de ser um campo de pesquisa. E você sabe que a nossa faculdade, dentre as quase 500 faculdades existentes no Brasil, ela é considerada sempre a primeira ou a segunda em qualidade pelos critérios que o MEC estabelece. E mesmo às vezes lutando com alguma deficiência de recursos, com as dificuldades que são próprias do serviço público, a Faculdade de Medicina da Unicamp é um orgulho. E você sabe, Thanos, que ela começou antes da Unicamp. Antes da Unicamp, a comunidade civil, o corpo médico de Campinas, lá da década de 60, se reuniu se aglutinou em torno do projeto de criar uma faculdade de medicina. Então, antes mesmo da existência da Unicamp, já existia a Faculdade de Medicina. Ela foi a primeira unidade da Unicamp. Então, para nós, assim, é um privilégio muito grande saber que a faculdade amadureceu, a faculdade gerou frutos, distribuiu esses frutos pelo país todo e também até para outros países do mundo, e hoje o IOU é a materialização de um dos departamentos da Faculdade de Medicina e tem no IOU um projeto de modelo de gestão. A gente quer que o IOU seja, e a faculdade também comunga desse mesmo princípio, seja algo inovador, algo diferente e único no nosso país. E é assim que ele nasce. Os recursos diários, rotineiros, como é que isso já está previsto, alocado? O governo do estado entra com verbas? Quem é que vai financiar a vida do IOU? Thanos, é o seguinte, até este presente momento é importante dizer que o IOU foi inteiramente construído sem nenhum centavo da universidade, nem da prefeitura, nem do Estado e nem da Federação. Esse dinheiro veio inteiramente por verbas do Ministério Público do Trabalho e doações que nós recebemos. Emendas parlamentares, doações de empresários, doações de pessoas, doações de pacientes. É assim que o Instituto se fez. E houve ali, já que você falou da inauguração, realmente a catalisação de uma energia agregadora, positiva, porque as pessoas gostam dessa ideia. Então, existe realmente um interesse em ajudar e participar. E respondendo à sua pergunta, como ele vai se financiar a partir daqui? Primeiramente, pelas verbas originárias do SUS. O nosso projeto é que o Instituto ele seja gerenciado pela FASCAMP, que é uma fundação de direito privado, nascida dentro da Faculdade de Medicina da Unicamp, cuja função é realmente favorecer ações na área médica. Então, a Unicamp ela concederá à FASCAMP esta gestão do Instituto. E este Instituto o fará através de verbas recebidas do SUS por convênio direto a ser estabelecido com a FASCAMP. E também nós teremos outras fontes, porque nós temos fontes de pesquisa do CNPq, fontes da FAPESP, nós temos doações da sociedade civil
Nós podemos ter alguns exemplos. Você vê o Hospital do Amor, ele funciona inteiramente assim também. O Hospital do Amor em Barretos, ele funciona com verbas do SUS e de doação da sociedade. O Boldrini, acontece a mesma coisa. O Boldrini, ele é financiado pelo SUS, por planos de saúde, né, da saúde suplementar, e pelas doações. Então é muito importante esse engajamento do empresariado, da sociedade civil. Por isso que eu digo que, a partir de sua construção, o IOU é uma responsabilidade de todos, né? É um trabalho de todos para que ele realmente seja tudo aquilo que ele pretende ser. Dr. Agrício Crespo. Olha, sempre um privilégio tê-lo conosco no Palavra de Honra. Agora estamos aqui na CBN Campinas. Vou abrir os nossos microfones para o seu recado para os ouvintes da CBN, porque muita gente conhece o Dr. Agrício como médico. Eu conheço também como um grande admirador de obras de arte, e quem sabe um dia a gente vai ter o privilégio de tê-lo aqui para conversar um pouquinho sobre a arte na região metropolitana, a arte em Campinas, não, Agrício, que é tão importante. Falar um pouquinho do Egas Francisco. Eu abro os microfones para o seu recado final para os ouvintes da CBN. Bom, Thanos, eu que digo que é sempre um prazer imenso falar com você. Olha, fica aí a promessa da gente falar um pouco de arte, porque eu sei que é uma coisa que para mim é preciosa e para você também, e deveria ser para toda a nossa cidade. Mas no momento, o nosso interesse está focado realmente no Instituto Rio Torrino, e a gente conta aí com o engajamento da sociedade civil, dos empresários, de todo mundo, na divulgação e no zelo, né, por esse presente que a cidade ganhou, por esse presente que a universidade ganhou, mas que ele tem que ser nutrido, né, como uma planta, tem que ser regado para que ele realmente continue vicejando e faça tudo o que ele tem que fazer na vida. Muito obrigado, Thanos. E Antônia Maria vai bem? Antônia Maria, Thanos, ela está sempre bem, esse é que é o ponto. Antônia Maria é daquelas pessoas iluminadas que acordam irradiantes e felizes. E você diz, meu Deus, está feliz por quê a essa hora tão cedo? Mas ela é feliz, é assim. Privilégio também, viu? Que coisa boa. Dá um beijão nela. Obrigado, Agrício. Grande abraço. Obrigado, Thanos. Tchau, tchau. Palavra de Honra. Volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online em seufturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Palavra de Honra. Muito bem, amigos, o programa Palavra de Honra fica por aqui. E durante a semana você confere as minhas crônicas na programação da CBN Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá. Palavra de Honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br.